Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, mais um dia aqui em Ilha Grande, mais um vídeo na base do improviso. Como vocês podem perceber, o cenário não é aquele tradicional. Para quem não acompanhou o vídeo anterior, é porque eu estou curtindo 2 dias de folga, 2 dias off para recarregar as energias, mas mesmo assim eu não vou deixar de gravar vídeo e trazer informações que eu recebo, que eu apuro aqui no dia a dia, mesmo curtindo esse dia de folga aqui em Ilha Grande, que é um lugar maravilhoso. Então peço desculpas pelo cenário, mas na base do improviso, em breve estarei de volta ao meu cenário tradicional para vocês. E no vídeo agora vamos falar sobre um zagueiro que foi vendido pelo Flamengo, sobre um zagueiro que está sendo especulado no Flamengo, retorno de Matheus França ou não, retorno de Bruno Henrique ou não, retorno de Arrascaeta ou não, retorno de Marinho ou não, muitos problemas físicos no Flamengo. Vamos falar também sobre isso e também trazer uma atualização dessa negociação do Flamengo para contratar o volante Alan junto ao Atlético Mineiro. Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes, aquele pedido tradicional para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, porque assim você vai ajudar o canal Vini Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado. O Pix está aqui na descrição, beleza? Vamos para as informações. A primeira envolve o zagueiro Otávio. Lembra dele, aquele zagueiro que chegou ao time profissional naquele jogo contra o Palmeiras, quando muitos jogadores tiveram que atuar por conta de problemas de Covid no time principal do Flamengo. O Otávio se destacou bastante. Então era um zagueiro que era muito querido pela torcida do Flamengo, foi emprestado 4, 5 meses atrás ao Famalicão de Portugal com uma opção de compra de 500 mil euros por 70% dos direitos econômicos. Hoje, sexta-feira, o Famalicão oficializou a compra do zagueiro Otávio junto ao Flamengo e ele inclusive já assinou um novo contrato com o time português que é válido até 2028, 5 anos de vínculo. Então o Flamengo vai receber aí 500 mil euros por 70% dos direitos econômicos. Esse valor dá em torno de 2 milhões e 700 mil reais e o Flamengo vai manter 30% desse jogador. Para mim, uma boa negociação, vai cair quase 3 milhões de reais na conta do Flamengo. Não era um jogador que ia ser aproveitado no time profissional, não tem espaço e o Flamengo ganha dinheiro e ainda mantém um bom percentual para uma venda futura. Outro zagueiro, vou falar em zagueiro, mas tem um outro zagueiro sendo especulado no Flamengo e é um velho conhecido da torcida rubro-negra. Trata-se de Samir, aquele Samir mesmo, cria das categorias de base, se destacou com a camisa do Flamengo, foi vendido à Europa, hoje está no futebol mexicano e informaram que ele está negociando o retorno com o Flamengo. Eu vou trazer aquilo que eu apurei. No Flamengo me disseram que não procede, representantes do Samir disseram também que não procede, que não tem nenhuma verdade, e o Samir também disse que em nenhum momento foi procurado por ninguém da diretoria do Flamengo. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu queria muito o retorno do Samir, acho que é um baita zagueiro canhoto inclusive, que é difícil você achar no mercado, embora hoje o Flamengo tenha Léo Pereira, que esteja se destacando, mas não custa nada ter mais um jogador canhoto que possa ajudar no time profissional do Flamengo, mas nesse momento não é nenhuma verdade. Ainda sobre zagueiro, também noticiaram que o Pablo, hoje no Flamengo, o Flamengo colocou o Pablo em negociação com o Corinthians. O Corinthians estaria negociando a contratação do zagueiro Pablo junto ao Flamengo. Vou falar aquilo que eu apurei. Não sou dono da verdade. Empresários do jogador negaram, diretoria do Flamengo também negou. Então, a priori, não tem nenhuma negociação entre Pablo, Flamengo e Corinthians. Ah, mas o Pablo vai continuar no Flamengo? Eu garanto para vocês, se chegar uma boa proposta pelo Pablo, o Flamengo vai fazer negócio. Fato é que, nesse momento, não tem nenhuma negociação em andamento entre Pablo, Flamengo e Corinthians. Agora vamos falar de jogadores que estão no elenco do Flamengo de fato. Vamos lá, Arrascaeta não deve jogar contra o Cruzeiro, novamente não treinou com o time no campo nessa sexta-feira, então deve ser desfalque no Flamengo novamente. E lembrando, Arrascaeta esse ano completou apenas 50% das partidas em 90 minutos, ou seja, apenas 50% dos jogos do Flamengo ele conseguiu ficar 90 minutos em campo. É um craque, na minha opinião é o craque, é o cérebro do time, mas não dá para a gente normalizar um jogador de 28 anos ter tantos problemas físicos, e são problemas físicos musculares, pubis. O que está acontecendo?
O que acontece que o jogador de 28 anos, que é jovem ainda, não consegue viver 100% fisicamente falando, há muito tempo. A gente está falando de Arrascaeta na base do improviso, na base do sacrifício. Há quanto tempo? Desde a época do Dorival, desde quando o Dorival Júnior chegou ao Flamengo, no meio do ano passado. Então é algo que tem que ser questionado sim. Gente, eu não estou dizendo que o Arrascaeta é o culpado. Eu acho que algo precisa ser feito. Porque se a gente estivesse falando de um jogador de 36 anos, que é o caso do Davi Luiz, por exemplo, beleza. Mas não, é um jogador de 28 anos que fisicamente falando pouco entrega. Ainda mais se a gente levar em consideração o desempenho dele em 2023. Sejamos francos, pessoal, o Arrascaeta versão 2023 está longe do Arrascaeta versão 2019, 2020, 2021 e 2022, mas bem longe. Eu já botei o Arrascaeta como o melhor jogador do futebol brasileiro há muito tempo. Hoje está longe disso. Hoje é o Rafael Veiga do Palmeiras. O Arrascaeta hoje não chega nem aos pés do desempenho do Rafael Veiga do Palmeiras. Então algo precisa ser feito e cobrado em cima do jogador. Matheus França indicou nas redes sociais, com aquela arte tradicional, que está de volta ao time do Flamengo, que vai ser relacionado para pegar o Cruzeiro. Agora, isso também não quer dizer muita coisa, né? Porque contra o Corinthians ele foi relacionado, estava no banco de reservas, e o São Paulo não pôde utilizá-lo porque ele estava com muitas dores na lombar. Bruno Henrique não vai ser relacionado, vai para o 4º jogo consecutivo, naquele planejamento de retorno gradual, novamente vai desfalcar o Flamengo diante do Cruzeiro, agora diante do Cruzeiro, o 4º jogo seguido dele que ele fica fora de um jogo do Flamengo. Marinho vai para o 2º jogo consecutivo. O Flamengo não divulgou em nenhum momento, mas nós apuramos que Marinho sofreu um problema na parte do adutor da coxa esquerda. Realizou exames médicos e os exames detectaram um edema muscular. Nessa sexta-feira, tinha expectativa de ele fazer a transição e quem sabe ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro, mas ele não treinou no campo, ficou no departamento médico fazendo tratamento no edema que ele sofreu na coxa e, portanto, não deve encarar o Cruzeiro nesse sábado, 6h30 da noite, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu tenho que ouvir o Felipe Luiz dizer que o problema do Flamengo não é um problema físico. Como não, Felipe Luiz? Até você mesmo quase não está jogando por questões físicas. Como que o problema do Flamengo não é físico? Beleza, pode ser técnico, tático, mas é físico também. Muito físico. Porque tem vários jogadores apresentando problemas e não conseguem desempenhar aquilo que se espera. Inclusive o senhor Felipe Luiz, que disse que o problema do Flamengo não é físico, é só tático e técnico. Eu vou discordar. Pode ser tático e técnico também, mas a parte física está contando bastante. Sobre o volante Alan, ou Alan, muita gente pronuncia Alan, muita gente pronuncia Alan. O Atlético Mineiro avisou o Flamengo que quer receber 10 milhões de euros para negociar esse jogador. 10 milhões de euros dá em torno aí de 50 milhões de reais. A pergunta que fica é, vale a pena? Não vale? Deixa o comentário de vocês aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo, forte abraço e fui!